Vamos falar um pouco de eleição? Tá certo. Como eu prometi ali, anunciando que nós iríamos falar, quem sabe, do fenômeno Bolsonaro. Por que exatamente o fenômeno Bolsonaro? Porque atualmente é um fenômeno, seja ele negativo ou positivo, mas é um fenômeno que merece ser analisado, avaliado, até porque, a continuar esse ritmo, ele pode ser uma onda que vai baixar mais perto da eleição, mas pode ser uma onda que, justamente pela exceção dos outros, pode continuar a prevalecer e, de acordo com as pesquisas, todas as pesquisas, até as encomendadas pelo próprio PT, ele está sempre em segundo lugar nessa discussão. É um risco para alguns, é uma euforia para outros, enfim. Mas eu acho que é preciso, antes disso, analisar o passado, o que aconteceu antes, para a gente ter alguma lógica nas avaliações. 1989, por exemplo, foi a primeira eleição direta depois do regime militar. Ficamos 24 anos sem eleição. De 1964 a 1985, quando houve a eleição do Tancredo, que depois assumiu o Sarney, de forma indireta pelo Congresso, depois em 89 as diretas já, em que a gente imaginava que todas aquelas lideranças que evoluíram, que floresceram, ou que permaneceram, ou que se fortaleceram durante o regime militar, como Brizola, Lula, Ulisses, Afife Domingos, Aureliano Chaves, Paulo Maluf, Mário Covas, Roberto Freire, Ronaldo Caiado, eram 22 candidatos, não fosse aparecer um Collor, que de repente surgiu como um bólido e venceu a eleição. É bom lembrar que em março daquele ano de 89, Collor tinha 9% das pesquisas, em janeiro tinha 2%. E acabou, numa evolução que foi repentina, começou a crescer, oscilou a partir daí, a partir de maio já oscilou acima de todos os outros candidatos, chegando a ter 42% no mês de agosto, ou seja, 3 meses da eleição, contra 6% do Lula e 13% do Brizola. Em novembro, na eleição, ele chegou com 28% contra 14% de Lula e 15% de Brizola. Foi ao segundo turno. No segundo turno, ele não compareceu a nenhum debate no primeiro turno, nenhum. Por uma estratégia dele, para não se expor, para não ser, seria ele, evidentemente, o alvo principal, e por essa razão, muito corretamente, no sentido mercadológico, digamos assim, político, se cabe o termo, ele não foi de propósito, para não se desgastar. Muitos tentaram que isso o desgastaria, que seria o apelido de covarde, que seria a figura daquele que não quer se entregar para o debate, mas, enfim, ele só foi no debate do segundo turno. E ali ele desmontou o Lula. Então, esse seria o Brizola. O Brizola perdeu por muito pouco, 2 milhões de votos, o Brizola não foi ao segundo turno. Fosse o Brizola no debate, a nossa história teria sido escrita de maneira diferente. O Brizola não ia se submeter ao Collor como o Lula se submeteu. Na verdade, assim, o que foi? Houve uma manipulação, evidente, do debate, principalmente na edição, a Globo fez uma manipulação, pegou os melhores momentos do Collor e os piores do Lula, jogou no ar, e aquilo gravou no subconsciente das pessoas. Aquele despreparo do Lula colocado, o Lula estava despreparado realmente, mas a Globo acentuou isso na época, e jogou o Lula para os leões, e aí, um pouco mais de 5 milhões de votos foi a diferença da eleição. Ou seja, foi uma coisa manipulada, é verdade, mas o Lula acreditava demais que seria, digamos assim, como já acredita hoje, que é o Deus das coisas e que seria uma, como diz o caboclo do meu interior, boia dada. Se enganou, todos se enganaram. Agora, em 2002, contrariamente, o Lula aprendeu a lição, o PT aprendeu a lição, fez a melhor campanha midiática, sem qualquer dúvida, uma campanha muito competente, tão competente quanto a do Collor, ou talvez até melhor, e acabou se elegendo. Perdeu apenas em Alagoas para o José Serra. Ganhou no resto do Brasil inteiro, inclusive aqui no Sul, de maneira bastante acentuada. Depois, a história mudou. Nas eleições seguintes, na reeleição dele nas 2 eleições da Dilma, a história se modificou completamente, e aí já 11, 12, 13 estados eles já não conseguiram ganhar. Mas sempre, inclusive em 2002, foi ao segundo turno. Não ganhou no primeiro turno. Isso é bom acentuar. Por isso que não se acredita muito que o Lula, com esse desgaste todo que tenha, embora se puder ser candidato, vai ganhar em primeiro turno. Não vai mesmo, não tem como ganhar. Aliás, em primeiro turno dificilmente alguém leva.
Agora, vai o Bolsonaro para o segundo turno? Essa é a discussão. Agora, quem vota em Bolsonaro? Vota em Bolsonaro o desesperançado, aquele que está, principalmente a linguagem que Bolsonaro usa muito, a segurança. Mas quando eu entrevistei, até eu reportei a entrevista que fiz com o Bolsonaro em Brasília, exatamente no dia 19 de abril do ano passado, faz um ano hoje, entrevista, a pergunta que todos fazem é o seguinte: ele disse, por exemplo, que não abre, não arregla, não concilia, não busca apoio, que não vai entregar o governo, vai nomear quem ele quer, não vai. Não vai. Ele depende de qualquer presidente que for eleito, depende do Congresso. A Dilma não acreditou nisso, se ferrou. O Lula negociou o que deu. Enquanto foi governo, ele negociou com o Congresso. Todos negociam com o Congresso. A Dilma endureceu o queixo, não quis negociar, acabou caçada. Então, infelizmente é isso. Se tem o Congresso moral, não tem moral, se é ético, não é, mas acontece o seguinte, aqui nós estamos no regime presidencialista absoluto, mas a dependência é do Congresso. Se o Congresso não quiser, o presidente não governa, seja ele quem for. E partido pequeno, o Collor foi esse exemplo também, PRN, partido pequenininho, não quis negociar com o Congresso, foi caçado também. Acontece isso. Se ferra o Brasil, se não ferra o Brasil, eles não querem saber dessas coisas. Então, o que a gente tem que discutir é isso. Qual é a preferência? É Collor? O Collor quer ser candidato novamente, mas não tem a menor chance. Mas o que é Amoedo? É Álvaro Dias? É Ciro Gomes? É o próprio Bolsonaro? É eventualmente o Lula? É a Marina? Os candidatos que estão rolando aí, que podem ir para essa eleição. Será que nós vamos ter sorte de escolher um candidato que finalmente Joaquim Barbosa, também é um candidato. Será que nós vamos chegar vivos e sãos nessa eleição? Eu tenho uma séria dúvida. Muita gente tem apoiadores na minha timeline, tem apoiadores do Bolsonaro por todos os cantos, no sul, no norte, em Florianópolis, mas tem também aqueles que não o querem. É uma lógica do conjunto de preferências natural. Mas o que é preocupante é que ninguém tem uma linguagem catalisadora forte além dele. Ele tem uma linguagem, todo mundo sabe o que ele pensa, ele fala o que pensa, se diz aquilo que diz, se está errado, se está certo, se é virulento ou não é virulento, o fato é que ele diz. Ele pensa e diz. Até fala demais. Diz demais. Acho que tinha que dar uma travada um pouco na língua. Mas, em todo caso. Mas li aqui o Gilberto de Menstein, jornalista de São Paulo. Ele acha que o Joaquim Barbosa está melhor preparado para a eleição. Será? Pois é. É uma outra possibilidade para a gente ficar pensando. Porque ele diz o seguinte: Joaquim Barbosa é o candidato mais forte porque não é candidato e já está com 10 pontos na pesquisa Datafolha. É uma verdade. É candidato fora da política, mas com vivência de vida pública. Tem uma imagem de honesto, espaço ocupado por Jair Bolsonaro e Marina Silva, na opinião do de Menstein, não é minha opinião. Mas, em todo caso, até posso aceitar o que ele está dizendo. E não é marketing, não é produto de marketing. Tem uma origem pobre, venceu por seus méritos, o que agrada aos liberais. Pobreza lhe deu visão social, que é o espaço ocupado por Lula, é apoiado por um partido que não é grande, o PSB, mas também não é nanico. Tem 4 governadores, 25 deputados federais, que é uma vantagem em relação a Marina e Bolsonaro. E ele se prepara para assumir um discurso de ênfase social sem agredir o mercado, ganhando espaço no centro. É uma avaliação que ele está fazendo. Mas eu queria colocar aqui uma outra coisa. Eu juntei vários dados aqui, e no fim a gente junta muitos dados e fica misturando as coisas aqui. Para colocar assim. Em 1994, quando o Fernando Henrique ganhou a primeira eleição em primeiro turno, depois ganhou em 98 em primeiro turno, foi o único que passou em primeiro turno em 2 eleições. Você sabe que tinha lá como candidato o Fernando Henrique, o Luiz Inácio Lula da Silva, Enéas Carneiro, Orestes Quercia, Brizola, Esperidião Amin, Carlos Antônio Gomes do PRN, Hernani Fortuna do PSC, que é o partido hoje do Bolsonaro, Flávio Rocha do PL e Caetano Matanó do PT do B. Você sabe que Brizola, Quercia e Esperidião ficaram em 4º, 5º e 6º lugar. Em 3º lugar ficou o Enéas, com 15 segundos de espaço eleitoral na televisão e na rádio. Eu te pergunto o seguinte:
Muita gente diz assim, vão muitos partidos, os partidos grandes, eles querem juntar legendas, fazer coligação para ganhar espaço de televisão, espaço gratuito de televisão e de rádio. É bobagem. Se não souber usar, se não tiver uma equipe eficiente, se não tiver gente competente que saiba explorar os assuntos, pode ser contraproducente. O Enéas provou isso. Quer dizer, Ulisses, lá em 1989, era o senhor diretas, o ex-presidente da Constituinte, tinha saído da Constituinte um ano antes, quer dizer, era o suprassumo dos elementos essenciais e adequados para ocupar o poder naquele momento. Ficou em 7º lugar. Tinha o maior espaço de televisão e o seu partido era, e é até hoje, o maior partido do Brasil, o maior partido em todos os estados. Não resolveu absolutamente nada. Zero. Então, essas coisas precisam ser pensadas. Então, não adianta você imaginar que o PSL é o partido do Bolsonaro, não tem espaço de televisão. Se souber usar, eu duvido que ele tenha a condição de fazer uma eleição bem feita, até porque é meio cabeça dura, e que tenha a condição de governar. Pessoalmente, eu duvido. Eu disse isso para ele, se eu vir a entrevista, eu perguntei isso para ele. Não quis aprofundar a discussão, não cabia, não era adequado naquele momento. Mas não tem, que condição que tem? Vai chegar lá, vai governar, vai dizer, não, eu não vou nomear ministro de partido nenhum, eu vou governar como eu quero, mandar, vocês aprovam se vocês quiserem. Não existe isso. Não existe isso. Ninguém vai fazer, nem Lula, nem Brizola, nem Bolsonaro, nem Ciro, nem Álvaro Dias, ninguém vai governar assim. O presidente manda relativamente. O sistema presidencial nosso é isso, manda relativamente. Ele pode ir até um ponto, dali não passa. As suas medidas provisórias passam pelo Congresso, derruba, acabou, não pode fazer nada. Então, é preciso que a gente tenha alguns cuidados, alguns critérios para eleger o nosso presidente, ou para eleger o nosso governador, ou para eleger prefeitos, etc. Então, vamos pensar bem nisso? Vamos pensar, tá bom. Vamos passar aqui, já está passando o nosso tempo, eu não quero ficar aqui, até porque eu sei que quando é demais enjoa, né? Tá certo? Cumprimento especial, boa tarde para vocês.